Olá, queridos irmãos, em especial aqueles que estão acompanhando, o programa Espiritismo e Vida em sua série Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Tarefa essa iniciada pelo nosso querido Davi Ascenso de Pindamonhangaba. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, para quem irá nos assistir conforme o horário, porque é uma gravação e, consequentemente, as pessoas assistirão depois, Bom, hoje nós vamos tratar sobre uma mensagem do espírito chamado Adolfo, que foi um bispo de Argel. E essa mensagem foi dada, em Marmeide, em 1862. E ela está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, em seu item 12. Então inicia o espírito Adolfo dizendo o seguinte, que as calamidades e os sofrimentos que grazam sobre a terra, na verdade, são frutos da consequência do orgulho humano. Nós sabemos que uma das maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E o orgulho tem feito o homem fazer sucessivas quedas morais, porque carrega consigo um sentimento que lhe tolda a visão em relação ao sofrimento alheio, fazendo com que ele apenas olhe para si mesmo. Então, o início dessa mensagem, o bispo, nos alerta a respeito desse sentimento que devemos extirpar de nosso coração, porque ele é um dos responsáveis pelo fracasso humano. Evidentemente, não é tarefa fácil retirarmos de nós esse sentimento que está arraigado através das eras. O homem, em sua constituição evolutiva, desde lá dos primeiros momentos em que iniciou a sua caminhada, ainda materializado, muito que lentamente vai retirando de si esses sentimentos, o orgulho, o egoísmo, frutos ainda da materialidade em seus corpos, tanto do corpo material como do corpo espiritual. Na contrapartida, o bispo de Argel nos propõe uma espécie de antídoto. E esse antídoto, na verdade, é a benevolência, porque a benevolência leva o homem a compreender as dificuldades alheias. Faz com que os seus olhos tenham uma visão mais caridosa a respeito das dificuldades do próximo. E a benevolência, obviamente, também é um sentimento conquistado através do esforço. Jesus, nosso divino mestre, aquele que deixou o chamado caminho das pedras, que é o seu evangelho, nos dá N exemplos a respeito do procedimento, para termos a benevolência. E esse sentimento nobre que nós almejamos e procuramos com esforço hercúleo conquistar, ele vem através das situações diárias que a vida nos propõe. Então o bispo de Argel nos fala que o verdadeiro antídoto, para combater essa chaga que há em nosso coração, que é o orgulho, é a benevolência. E a benevolência, ela nos propõe constante renovação, porque na medida que encontramos situações em que nós podemos usar da benevolência, nós temos que arrancar de nós ainda os preconceitos, aqueles sentimentos próprios do ser egoísta, do ser que carrega consigo um pensamento só sobre si mesmo. E a partir do momento que eu vou me esforçando para arrancar de mim tais sentimentos, eu vou, na medida das minhas possibilidades, me renovando, me modificando. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que a vida nos propõe sermos benevolentes.
E a vida nos oferece diariamente várias oportunidades, porque muitas vezes achamos que a benevolência é apenas meter a mão no bolso, arrancar ali alguns tostões, alguns trocados e, evidentemente, dar isso como esmola, né? Mas o sentido da benevolência é muito mais amplo, né? A benevolência vai além do auxílio material. Óbvio que o auxílio material é importante, né? Mas mais do que isso, o auxílio moral e espiritual, ele abrange, né, o ser como um todo. Então, um sorriso amigo, um abraço afetuoso, escutar com sentimento verdadeiro, né, a queixa alheia, a indicação através de conduta, o reto proceder para auxiliar determinada criatura, enfim, há muitas coisas, né, que podemos realizar para que esse sentimento vá sendo natural, né, sobre nós. Nós temos que imaginar que quanto mais nos esforçarmos para sermos melhores criaturas, mais isso vai ficando automático dentro de nós. Nós sabemos que através do esforço repetitivo de essa ou aquela situação, aquilo vai ficando como um chamado reflexo condicionado. Então, num primeiro momento, as dificuldades para ser benevolente podem ser grandes, mas com a insistência, a persistência nesse processo, né, com certeza isso vai cada vez mais tornando-se natural. E ali, quando então menos se espera, né, a gente passa a ter esse sentimento como algo corriqueiro em nossa vida. O bispo de Argel ainda nos conclama, né, para que nós eliminemos de nós esse orgulho através das leis do Cristo, né, através dos exemplos que Cristo nos deu. E aí, observando, né, o que acontece e fazendo a comparativa, como é que Cristo reagiria se estivesse no meu lugar, né? Essa posição de se colocar no lugar do Cristo também é uma prática que, apesar de ser difícil, né, mas ela equaciona e soluciona muitas situações. Porque ao refletir como é que Cristo reagiria se estivesse no meu lugar, então a gente tem um tempo de raciocínio e com certeza iremos ter uma resposta correta a respeito da situação. O difícil é se colocar, né, no lugar do Cristo. O difícil é ter esse posicionamento, porque como a gente já comentou, nós estamos numa espécie de automatismo inferior, né? Aquela situação de tomar lá da cá, não é verdade? Mas nós precisamos, através do esforço próprio, através da força de vontade, do querer, não é isso? Cristo não fala pede e obtereis, não diz para bater na porta que ela vos abrirá. Então, esse pedir e obtereis e bater que ela abrirá pressupõe-se o quê? Um dinamismo, né? Pressupõe-se uma intenção de querer fazer algo. Obviamente, essa intenção é boa, é positiva. Então, nós temos que querer isso. Nós temos que ter esse objetivo. Nós temos que nos propor a ser melhores criaturas. Nós temos que nos condicionar a agir de tal forma. E esse condicionamento, ele vai acontecer dentro de um processo longo, vamos dizer assim, onde é necessário o esforço da criatura, mas que com o repetir dessas situações, isso vai se tornando uma lei natural dentro de nós. Muitos irmãos possuem aí um sentimento ainda muito arraigado, né, da sucessão das posses, das situações do querer para si mesmo, e somente através dos grandes sofrimentos, né? E por isso que o bispo inicia a sua preleção falando dos sofrimentos, né, das grandes calamidades, das desgraças. E essas desgraças e essas calamidades só ocorrem por causa
dessa falha humana, né? Então, esse retorno, essa colheita das suas ações também faz parte do processo pedagógico divino que oferta, através da dor, um ensinamento, né? Esse ensinamento que causa lágrimas, que causa dor, também ele é forte de tal jeito que, da próxima vez, a pessoa vai pensar 2 vezes para tomar essa ou aquela atitude. Então, esse processo, né, de ensinamento através da dor, que para nós humanos, né, criaturas ainda em aprendizado, é algo horroroso, mas para a divindade, que sonda os nossos corações, que sabe perfeitamente das nossas necessidades, isso é um instrumento altamente valioso. Quiçá que somos espíritos eternos, né? O que é uma encarnação de 80, 90 anos para o espírito eterno? É um faiscar num relâmpago da eternidade. Então, a visão, né, que nós temos a respeito desses sofrimentos ainda é uma visão limitada. Mas, dentro de um conceito de evolução espiritual, é um instrumento valiosíssimo e efetivo. Dia virá em que a humanidade não necessitará mais dessas calamidades, desses sofrimentos para o aprendizado próprio. Porque, já arraigado em seus corações as atitudes corretas, não é necessário mais a corrigenda, né? A corrigenda só é necessária enquanto ainda há a necessidade por causa de faltas cometidas. É aquela história, né? Quando o aluno é bem aplicado, quando ele tira boas notas, ele não vai repetir de ano, né? Então, esse conceito nas esferas mais elevadas já não existe mais. Já não há esse sofrimento, já não há as expiações, né? Então, o bispo nos fala que para chegar mais perto e mais rápido, né, a respeito do aprendizado, nós devemos seguir a lei do Cristo, né? A lei do Cristo nos dada há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje muitas vezes é negligenciada, e por nós mesmos, né? Nós mesmos esquecemos em várias oportunidades cotidianas, né, de como Cristo agiria. E em vista disso, então, arcamos, né, com essas consequências e percebemos, através da dor, o que deveríamos, né, ter feito. E o Adolfo, o bispo de Argel, ainda lembra, né, que também o egoísmo é uma das facetas a promover, né, todas essas dificuldades e todas essas tristezas. E o egoísmo, gente, nasce da onde, né? O egoísmo, ele é um agente impregnado dentro da nossa tessitura espiritual, por causa ainda que não conseguimos demover dela as impregnações da matéria. Isso significa dizer que quanto mais evoluído é o espírito, mais o seu perispírito é rarefeito, no sentido de agregação de matéria, e quanto menos matéria agregada ao seu perispírito, menos ele pensa em si mesmo, menos ele depende, né? Ou, por exemplo, as situações materiais lhe apetecem. Por quê? Porque ele não sente mais essa necessidade de algo vindo da matéria. Então ele entra num processo de espiritualização, onde tudo que lhe interessa tem a ver com o espírito e não com o corpo, né? Então o egoísmo ainda é herança, né, dos primeiros hominídeos, ou quando nós, como pitecantrópidos erectos que fomos, né, ainda guardamos essas heranças, né, atávicas em nós. E na medida que vamos reencarnando em diversas situações de experiência, vamos retirando de nós essa quantidade de matéria que está impregnada e que ao mesmo tempo exerce sobre nós grande influência, e vamos então eliminando os desejos materiais, né? Enquanto há egoísmo ainda dentro de nós, é porque os desejos materiais ainda são fortes, ainda são, vamos dizer assim, eleitos para nós como prioridade, né?
mas na medida que vamos evoluindo como criaturas e vamos demovendo, né, essa materialidade, a nossa prioridade passa a ser outra. Então observamos cada vez mais que a constituição, né, e a eleição dos nossos desejos, eles têm que ter uma referência, e essa referência é o Evangelho do Cristo, né? Cristo nos veio para nos dar uma referência, para nos dar um caminho, nos mostrar uma forma de se relacionar, uma forma de ser um exemplo, modelo, e nós temos que nos esforçar para segui-lo. Isso fica bem claro, né, na mensagem do nosso irmão, onde ele diz que a lei do Cristo, a lei a qual Jesus nos deu, é o caminho correto para sermos mais benevolentes, para termos a caridade em nosso coração e para seguirmos um caminho, né? Esse caminho depende exclusivamente de nós, depende do nosso esforço, da nossa vontade de sermos melhores, e as situações em que a vida nos propõe essa melhoria é para nós um desafio, né? Na medida que vamos enfrentando melhor esse desafio, vamos compreendendo que quanto mais eu fazer para o próximo, melhor eu me sinto, né? Quanto mais eu tiver um olhar caridoso, fraternal, e desejar ao próximo aquilo que eu quero para mim, melhor eu me sinto como criatura humana, melhor eu faço esse processo de evolução e crio em mim mesmo uma rotina, né? Uma rotina de proceder, uma rotina de ação, em que isso vai ficando cada vez mais natural dentro de mim. Bom, isso foi uma das mensagens, né, que nós temos, dentre várias, no nosso Evangelho, e desejamos aos nossos irmãos muita luz, muita paz, que Deus abençoe a todos e que possamos nos encontrar uma próxima vez. Que assim seja, graças a Deus.